em tela referente a se eu fumei cigarro, se eu fumei outras drogas, se eu fumei outros alucinógenos, se eu bebi álcool ou N tipos de bebidas alcoólicas e outras coisas mais, se eu já. Porque tem um monte de pessoas que não conhecem o canal e pensam que eu nasci em berço, seja religioso católico ou religioso evangélico. Já digo de antemão que eu não nasci nesse berço. Segundo ponto, outros pensam que eu sou liberal demais, que eu já deve ter feito muita coisa, muita loucura. Já digo que não. Na realidade, a minha vida foi bastante regrada. E quando teve os excessos, teve os podamentos, teve as críticas por parte de familiares e os aconselhamentos para corrigir o que estava errado. Referente à primeira pergunta, se eu já fumei cigarro, eu não sei se eu posso dizer que já, porque eu não sabia tragar, eu nunca consegui tragar cigarro, mas colocar o cigarro na boca e tentar tragar e tentar fazer fumaça, isso eu fiz. E fiz por um período de 2 meses, 3 meses, olhe lá, geralmente nos finais de semana. Isso porque era uma modinha. Eu tinha lá meus 13 anos, junto inclusive com meus primos. A gente comprava um cigarrinho, dividia entre nós e fumava, ou tentava fumar. Me recordo que na época a gente até juntava uma grana, repartia um com o outro e tentava fumar, comprar o cigarro e fumar. Na época até o cigarro era bastante barato, há mais de 20 anos atrás. Me recordo de fumar inclusive o tal do Free, Calverte talvez, o algodão, o Godan que fala, eu falo algodão, mas não é algodão, é Gudan, sim, o nome daquele cigarro que tem essência, que tem perfume, que tem cheiro, que não é essa catingueira toda do cigarro tradicional. Esse eu não cheguei a fumar, mas cheirar, no sentido de estar no meio do pessoal que fumava isso e sentir o cheiro. Até porque na época esse cigarro era um pouquinho caro para, obviamente, as condições financeiras minha, que ganhava um troco aqui e acolá, uma mesada aqui e acolá, fazendo sempre algumas atividades. Então, mais ou menos fumei, mais ou menos. Sobre bebida. Bebida, bebi, sim. Eu me recordo que acho que a primeira vez que eu tomei bebida, que eu me lembro mesmo, foi com 9, 10 anos, provando uma cervejinha que um tio me deu. Desde 11, 12, 13 anos, aliás, por volta dos 12 para 13 anos até os meus 16, quase 17 anos, todo final de semana eu bebia praticamente. Tinha até alguns dias que eu bebia no dia da semana, em casa, quando comprava lá uma garrafa de 51, que é cachaça, ou comprava um uísque, eu tinha um uísque, às vezes aí em casa, num barzinho que tinha em casa de pessoas que deixavam ali, ou meu primo, ou da minha tia, que eu me recordo uma vez que tinha, que era do marido dela, que estava para jogar aquilo para fora e tal, eu ia lá, caçava, pegava, tomava. Me recordo até uma certa oportunidade que eu cheguei a apanhar do meu próprio primo, porque eu tomei tudo que ele ganhou. Ele não era muito chegado à bebida, mas ganhava sempre nos finais de ano da empresa um garrafão de vinho, ou um garrafão de champanhe, ou uísque, e eu fiz a limpa. Então, por 4 anos eu tomei sim, mas nunca de ficar embriagado, de dar escândalo, de fazer alguma loucura, uma vez ou outra assim, um pouquinho meio alterado, mas nada que trouxesse tanto escândalo assim. Então eu bebi sim. E eu fumei, meio que fumei. Lembrando da questão do fumo, eu parei inclusive de tentar tragar ou fumar, porque uma garotinha, uma menina que estudava comigo,
contou para minha mãe. Na época minha mãe estava lecionando como ACT, ela veio me dar uma bronca em mim e falou para outra irmã dela, avisando também que meu primo, sobrinho dela, estava fazendo isso, e aí eles deram basta, conseguiram nos controlar nesse sentido. Olha só que curioso, a minha mãe sempre foi fumante, mas nunca quis que eu fumasse cigarro. Mas, pelo fato do mau exemplo dela, de eu ter visto ela fumar, eu fui tentar fumar. Claro, tardiamente, lá com meus 12, 13 anos, mas tentei. E se já outras coisas, olha, muitas coisas eu dei uma experimentada. Não em questão de drogas, porque eu não estava convertido, eu não estava dentro de igreja, eu não tinha consciência do evangelho. Sobre as perguntas, outras demais perguntas, se eu fumei outro tipo de droga. Não, nenhum tipo de droga. Tive, sim, pessoas me oferecendo maconha, mas eu tinha isso muito na minha cabeça, que era errado, colocado isso muito bem, tanto pela minha mãe, tanto pela minha avó. Então eu recusava, até me afastava dessa gente ligada a cannabis sativa. Apesar de estar escutando lá um rock and roll do Planet Hemp, quer dizer Planeta Maconha, do D2. E era isso que muitos confundiam. O camarada escuta uma música tal, tem a ver com maconha, então é maconheiro. Não, nada a ver. Ou o camarada tá um pouco alegre, que tá dançando lá, porque gosta da música, o camarada é drogado. Nada a ver. Aí já vem a pergunta, você escutava música profana? Você dançava? Você... Sim, claro. Já falei várias vezes aqui no canal. Então, eu estou fazendo esse vídeo especialmente para que essa turminha aí, esquerdopata, direitopata do evangelho, não venha com mimimi, com tororó. Porque um vem num vídeo e diz, você é muito salgadão, você defende isso, você defende aquilo, o tempo mudou, como se eu fosse o quadradão, como se eu não tivesse feito nada, como se eu não tivesse consciência do mundo, como se eu fosse um bobão, um cuzão, como dizem aí os jovens. E o outro lado vem, tu é um liberalzão, porque tu faz isso, porque tu faz aquilo, só porque eu defendo alguns posicionamentos diferentes daqueles salgadões verdadeiramente. Tudo é equilíbrio. Eu mesmo sempre fui equilibrado até fora do evangelho, até fora de instituição religiosa. Quando passei dentro de instituição religiosa, procurei ser equilibrado. Saí fora, tive problemas, mas lutei para ser equilibrado. E é isso que é a questão, cerne da questão. Você ser equilibrado. Você não precisa estar dentro de instituição religiosa para dizer que é santo. Você não precisa estar lá orando, berrando, cantando, pulando para dizer que é de Deus. E todo aquele que está lá fora daquela transe não dá, daquele transe, daquela loucura, é um dano terrível, é beberrão, comilhão, é drogado, é a coisa mais terrível do mundo. Quando a partida, quantos drogados dentro da igreja? Eu já contei aqui, pastor, dirigente da Santa IPDA de Blumenau, morto no prostíbulo, vendendo drogas. E teve crente que já me acusou, na época que eu saí da PDA, inclusive, que eu estava no mundo das drogas, porque eu dançava, porque eu gostava da música, porque eu voltei a curtir a música que eu não curtia lá, na época era um mundo fechado. E contrapartida tinha lá o santão lá, com terno e gravata, Bíblia debaixo do braço, vendendo droga dentro da igreja, até creio, fora da igreja, muito mais. Legal, belo disfarce, inclusive, para enganar os policiais. Então, tem muita hipocrisia, muito farisaísmo, julgo muito pela aparência e não pela reta justiça. Vão crescer. Você que é extremista, tanto lá de cima do conservador, como você é extremista do lado lá liberal. Tá tudo liberado. O outro, não pode nada. Vai crescer. Tá cheio de preconceito. Por exemplo, agora eu tô sem barba. Eu creio que o mundo tá me aplaudindo. Esse é um homem de Deus, porque não tem barba, cabelo cortadinho, isso é um homem de Deus. Outra hora no vídeo que eu tô lá barbudo, cabeludo, isso aí vai cortar a barba. Parece o filho de Satanás, não sei o que, não sei o que. Meu Deus do céu. Que tolice. Que retardadice. Isso me incomoda. Por isso tem um monte de pessoas, obviamente, traumatizadas com religião, e principalmente com esses religiosos,
porque nunca foram equilibrados nesses assuntos. Aliás, muitos deles já fizeram e desfizeram, aprontaram um monte no mundão, depois eles vêm como santarrão, tá. Mas os outros não podem fazer nada. E sem falar aqueles hipócritas mesmo, que mandam os outros não fazer nada e fazem por trás do pano tanta coisa terrível. Sem falar também daqueles que colhem um mosquito e engolem um camelo. Eles ficam, você tá com fiapo aqui, tá com bigodinho, tá com isso, tá com aquilo. Você é terrível. Mas acolhem, o comem, um camelo. O camelo de defender um pastor errado, o camelo de defender um pastor que está nas drogas, um pastor que está em adultério, etc. Ainda vem com aquele versículo bíblico, olha, quem sou eu para tirar a primeira pedra? Quem não tem pecado atira a primeira pedra. Só que era Maria Madalena, que nunca tinha conhecido Jesus. Não é para isso que conhece a verdade, fica lá te enganando como um fariseu. Esses têm que ser denunciados mesmo. A hipocrisia deles tem que ser denunciada. Sem falar, eu falei aqui sobre cigarro, falei sobre drogas, falei sobre bebidas alcoólicas, falei sobre música. E você acha que não tem pastores que faziam o que eu fiz? Na época que não conhecia? Você acha que não? Quantos pastores beberrões? Eu conhecia alguns. Subiam em cima do púlpito bêbados ainda. De muitas denominações, não é só de uma. Bem como drogados. Nós tivemos recentemente um pastor aí que teve overdose e teve que confessar que subiu em cima do púlpito sob efeito de cocaína. Do pó branco, exatamente. Que lindo isso, né? Que bom testemunho. Legal, bacana. Outros curtem baladas, saem do culto, vão dançar, vão curtir, vão namorar, vão trair a sua esposa. Como teve um aí que foi com uma balada, uma novinha aí com meia nova. Ok? Então vamos ser mais equilibrados. Tá aí a informação para os curiosos, quem é esse camarada aí que só fala todo mundo? Será que ele não tem uma vida dúbia? Será que isso, será que aquilo? E atualmente você fuma? Não, só tentei. Olha lá, veio lá com 13 anos, nunca machuquei cigarro na minha boca e nenhum tipo de droga, porque eu também nunca fumei nenhum tipo de droga ou cheirei, nada disso. Sou totalmente contra todo tipo de droga. Inclusive medicamentos, alguns que deixam você viciado e que te prejudicam sim. Bem como bebida. Bebida é um álcool leve, eu ia dizer cajuru, caracu, uma cervejinha preta, uma cerveja sem álcool, isso eu bebo. Um vinho, uma vez ou outra, bebo. O que eu mais eu bebo? Uma cidra, bebo. Inclusive, eu já expliquei isso no vídeo lá que eu falo do dízimo das bebidas alcoólicas. Não vou repetir. Estou falando de eu hoje. Outrora, eu era muito mais na bebida viciado. Eu bebia todo tipo de bebida. Bebia aguardente, coisa forte, claro, misturada com coca ou com refrigerante, não me recordo. Uma vez eu tomei um cálicezinho puro de uísque, passaporte, e me fez tão mal, me deu um quinturão muito grande, que eu não tomei mais. Mas geralmente, tirando essa própria ocasião, o restante era só misturado com refrigerante, ok? Abraço e até uma próxima.